Isso aqui vai ser difícil, viu? Isso aqui vai ser difícil, cara. Esse jogo, ele foi a pá de cal no meu dia, que tava sendo uma merda desde o início. E quando eu tava próximo do horário do jogo, vocês sabem, eu sempre falo aqui, eu tenho que assistir o jogo enquanto eu trabalho, porque, enfim, eu não tenho como mudar o meu horário. E tava tudo tranquilo, eu falei, caralho, vou conseguir assistir o jogo numa paz, prestar bastante atenção, anotar bastante coisa, fazer um pós-jogo foda. E aí, no exato momento em que a bola começa a rolar, às 6h30, mais ou menos, que foi o horário do jogo, começa uma avalanche no meu trabalho. E aí, tipo assim, normalmente eu tenho dois monitores aqui, né? Um aqui, um aqui. E normalmente eu trabalho em um e deixo o jogo no outro pra ir conseguindo prestar atenção o máximo que eu posso. O bagulho tava tão corrido hoje que eu tive que usar os dois monitores só pra trabalhar e tive que assistir no jogo no celular, tá ligado? Então, pô, eu tinha um monte de coisa que eu queria anotar, não anotei, um monte de coisa que deve ter passado batida que não deu pra eu ver. É um bagulho que me deixa puto, tá ligado? Porque eu queria fazer o pós-jogo mais bem feito possível, mas infelizmente não tenho como, porque eu sou pobre, preciso trabalhar. E, porra, aí eu não consigo ver o lance direito, isso já me deixa puto, eu tô trabalhando, um monte de coisa no trabalho também vai me deixando mais puto. Das 6h30, que foi a hora que o jogo começou, até agora que eu tô começando a gravar isso, que é meia-noite e 10, eu tô uma pilha de nervos, tá ligado? Se eu não tivesse pós-jogo pra fazer aqui, mano, eu ia enfiar minha cabeça no travesseiro ali atrás e ia dormir até, porra, 10 da manhã. Mas eu tenho esse compromisso aqui de sempre fazer o pós-jogo. Enfim, né, toda essa situação já é incômoda pra caralho e pra piorar tem esse jogo que, cara, é revoltante, cara. Assim, seguindo a mesma linha dos jogos do Vojvoda, desde de que ele começou de fato, o time continua tendo melhoras, mostrando evolução, os jogadores cada vez mais com uma consciência de onde eles têm que estar, de como eles vão tocar a bola. Um cara já recebe, ele já sabe que muito possivelmente já vai ter outro passando em um determinado espaço. Então é uma consciência de jogo que a cada jogo que passa do Vojvoda no comando fica mais escancarado. O que é ainda mais vergonhoso se você comparar com os últimos treinadores, que o Caixinha foi uma boa aposta, mas foi um fiasco. E o Kleber Xavier, eu não vou me alongar aqui, eu me recuso. Então, você pode alegar esse ponto positivo. Você também pode falar que, pô, um jogo jogando fora, foi um empate, não foi a pior coisa do mundo. Desde que o Vojvoda começou, que foi no jogo contra o Fluminense, o Santos está invicto. Ponto negativo é que foi só uma vitória, né? Uma vitória e 3 empates. Ah, mas o empate foi quando foi no primeiro jogo, o Santos jogou bem o segundo tempo ali, botou o Fluminense meio que nas cordas, pá, não conseguiu. Primeiro jogo, ok. Segundo jogo, tava melhor no 11 contra 11, toma o gol depois que o Zé Evaldo faz uma burrice e é expulso, ok. Mas, pô, o jogo de hoje não tem defesa, tá ligado? Não o Vojvoda não vejo que ele tenha feito nada de errado. Mas não tem defesa ao time. Continua sendo o principal defeito de todo esse esquema do Santos, de quem montou o elenco, de quem negociou o jogador, que é o ataque. A gente não tem jogadores que consigam finalizar minimamente bem no gol. E isso é uma loucura. O Santos ele tinha uma dificuldade gigantesca de conseguir finalizar durante o campeonato inteiro, até a chegada do Vojvoda. Era um dos times que menos finalizava e acho que um dos que mais precisava de finalização para conseguir fazer gol. E desde que o Vojvoda chegou, a gente tem finalizado muito mais. E algumas vezes até bastante chutes no alvo, né? Chutes no gol. Mas que ainda assim sem qualidade nenhuma, sabe? E hoje a gente conseguiu fazer 2 gols, de jogadas bem trabalhadas, inclusive. Mas ainda continua sendo a principal deficiência desse time. Hoje, infelizmente, teve um problema, né? Na defesa, que normalmente não vinha aparecendo nesses jogos do Vojvoda, mas que também não acho que seja para criar crise, não seja para pô, virar uma loucura, um bicho de 7 cabeças agora, não. Mas que
deixa tudo ainda mais amargo. A principal falha ali vindo de um jogador que, na minha opinião, vinha sendo um dos melhores jogadores do Santos no ano e, óbvio, com certeza o melhor zagueiro, que era o Luan Pérez. Fez uma partida hoje pra esquecer. Assim, uma partida que, pra mim, eu acho que ela foi na mesma toada da partida dele de estreia do Kleber Xavier. Que o. Foi contra o Grêmio, que ele toma um amarelo com menos de 10 minutos de jogo. Ele faz um pênalti que o juiz não dá. Ele. Eu não lembro se ele chega a fazer um outro pênalti que o juiz também não dá, ou se ele falha no lance do gol do Grêmio, numa parada assim. Mas que tinha sido uma partida asquerosa do Luan Pérez. E mesmo naquele caso, tenho quase certeza que no pós-jogo eu falei que eu ainda prefiro dar mais alguns jogos de sequência pro Luan Pérez pra ver se ele recupera o nível e se ele pode ser melhor do que deixar o Luizão ou o Gil ou enfim, seja lá quem fosse. E se eu tivesse essa opinião naquela época, que a gente já não tinha mais certeza do nível do Luan Pérez, não é hoje, depois de várias partidas bem e consistente, que eu vou, porra, pedir a cabeça dele. Não faz o menor sentido. E acho que se alguém da torcida tá fazendo isso também, não faz o menor sentido. Mas que, pô, cara, não dá, cara. Não dá pra você deixar 3 pontos escapar desse jeito, mano. Ainda mais a rodada sendo como foi. O Santos continua em 16º, time mais próximo do Z4. Ainda tem uma folga ali de 5 pontos. Todo o resto da tabela, até o nono, basicamente, tá tudo meio embolado ainda. Então não é um fim do mundo. Mas que era um jogo que, porra, não podia deixar escapar. Do jeito que foi o jogo, não podia ter deixado escapar, tá ligado? O Bragantino que vem numa sequência bizarra. Acho que dos últimos 12 jogos, o Bragantino só ganhou um, que foi um 4-2 em cima do Fluminense. E que, desde que começou essa fase ruim do Bragantino, ele vinha realmente jogando mal. Mas o último jogo, por exemplo, foi contra o Grêmio. Fez um bom jogo. Perdeu porque o Grêmio é muito. O Grêmio não, contra o Cruzeiro, perdão. Fez um bom jogo dentro do que era possível, mas perdeu porque o Cruzeiro é muito melhor. Mas ainda assim deu um certo trabalho pro Cruzeiro. Então, não é como se o time do Bragantino, pô, fosse o Sport, tá ligado? Embora tenha empatado com o Sport também, tem que deixar isso claro. Mas, mano, não tem como, tá ligado? Nossa sorte é que o Juventude empatou, conseguiu segurar o Inter, então o Juventude não saiu do Z4, também não aproximou da gente, a distância em pontos continua a mesma. Segurou o Inter ali na briga também, o Inter, acho que é o 15º, né, à frente do Santos, mas que ainda mantém o Inter nessa briga, e o Vitória perdeu pro Grêmio. O problema é que, nessa toada toda, o Fortaleza ganhou, e eu vou falar aqui a mesma coisa que eu falei do Juventude, quando muita gente já tava dando o Juventude completamente esquecido, e eu falei que, na época, quando o Kleber Xavier ainda era técnico, que eu confiava mais no Carpini tirar o Juventude do Z4 e escapar do rebaixamento do que o Kleber Xavier fazer isso com o Santos. O Vojvoda agora é um outro técnico, é outra parada, mas ainda assim não dá para ser descartado o Juventude. Tem totais condições de fugir do rebaixamento. O Vitória tá difícil, mas quem sabe se arranjar algum técnico e, sei lá, o time der alguma liga, não tá morto. Fortaleza, que muita gente, assim como tava dando com o Juventude antes, já tava dando Fortaleza como morto, já tá com 21 pontos, tá 6 pontos do Santos de diferença, tá quase na briga ali pra sair do Z4 também, tirando o Sport, que realmente tá bem afundado. Todos os outros ali, se um deles melhorar, já é um perigo a mais, tá ligado? Então não pode dar mole. E quando você analisa outros resultados, pô, o Vasco ganhou do Cruzeiro, o Ceará joga amanhã contra o São Paulo, mas pode aumentar essa distância também. O Fluminense ganhou do Botafogo, o Galo ganhou do Mirassol. Mano, o Mirassol perdeu 3 jogos, eu acho que foi um pro Cruzeiro, um pro Flamengo e agora pro Atlético, tá ligado? Não sei se perdeu mais algum outro, eu acho que tem um quarto jogo aí, mas eu não lembro. Mas tipo assim, caralho, tá ligado? O Atlético ganhou, o Vasco ganhou, o Grêmio ganhou e foi bom pra segurar o Vitória, mas também já dá uma distanciada a mais. Se o Santos tivesse ganhado hoje, ia 29. Se ganha do Grêmio na quarta-feira, passaria o próprio Grêmio e ficaria com 32 pontos, tá ligado? Então, o jogo, da maneira que foi, porra, foi um empate, mas não tem como, tá ligado? O gosto que fica é terrível, 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 terrível. Enfim, como eu falei, não consegui anotar muita coisa, mas falando dos poucos lances que eu consegui anotar, teve um contra-ataque fulminante do Santos aos 9 minutos, que acho que alguém passa por Rolês, o Rolês puxa o contra-ataque.
Acho um passe perfeito pro Lautaro. O Lautaro, assim, poderia ter finalizado melhor, mas com certeza. Foi a pior finalização do mundo? Não, ele não, sei lá, não isolou a bola. A bola passou raspando na trave, mas que ainda assim foi um gol perdido que podia ter feito muita diferença. Aos 12, teve um possível pênalti do Luan Pérez, que nem eu falei, a partida do Luan Pérez hoje foi lamentável. No primeiro momento que eu vi o pênalti, eu achei que não foi nada, porque, quer dizer, a postura do Luan Pérez ali é bizarra. Mas eu achei que não foi porque ele meio que. A perna dele meio que bate no peito do cara, quase que indo pro pescoço, e parece que escorrega um pouco pro pescoço. O jogador do Red Bull faz toda aquela cena, põe a mão na cara e tal. No primeiro momento eu achei que não foi. No segundo eu já fiquei meio dividido. Eu sempre sou sincero aqui. Eu não acho que foi um absurdo não ter marcado o pênalti, mas também não acharia nenhum absurdo se tivesse sido marcado. O Luan Pérez foi completamente responsável nesse lance. Não sei se ele já estava nervoso desde o início, se é algo, sei lá, algo familiar, algo psicológico que fez ele ficar tão desestabilizado hoje. Mas foi uma partida para esquecer dele. Do primeiro tempo só cheguei a anotar o outro lance que foi o gol do Lucas Barbosa. A gente tomou gol de lei do ex, né? Quem diria? E, pô, o Bragantino tinha o Sachi, tinha o La Quintana. La Quintana que vem jogado bem no Bragantino. Lucas Barbosa. Foi uma falha meio que coletiva no geral ali dos jogadores do Santos. O Mike e o Barreal vão marcar o mesmo cara. Sobra uma bola nas costas. Aí o Alexis vai cobrir. Acaba deixando o zagueiro passar nas costas do Luan Pérez. Acaba meio que deixando também. Pra mim, a maior falha nesse. Foi uma falha do sistema, né? É foda se atribuir só a um jogador, mas pra mim o principal culpado nesse lance foi o Schmidt. Podia ter dado uma segurada no Lucas Barbosa, puxado quando tava fora da área, tentado interferir mais, não conseguiu. O Lucas Barbosa acaba ficando de cara com o Brasão e acaba fazendo gol. Triste, triste. O Santos vai pro intervalo jogando melhor que o Bragantino, mas cedendo gol, perdendo muito gol na cara. Teve um chute do Guilherme que ele chuta na cara do goleiro. Teve alguma outra finalização que eu não lembro de quem foi, mas que também acaba não sendo efetivo. O Santos pecando muito nisso, podia ter ido pro intervalo ganhando e foi perdendo por conta dessa ineficiência. No segundo tempo começa a remontada, né? A remontada que deu um pouco de esperança. Aos 10 minutos tem um lance que o Guilherme recebe a bola, toca rápido pro Souza, o Souza faz um cruzamento rasteiro pro Lautaro que acaba fazendo gol de carrinho. Lautaro que, como eu sempre falo aqui, não espero dele muito gol, né? Não espero nem gol direito do Lautaro, mas espero que ele faça o que ele vem fazendo, que é brigar, que é pressionar, que é pô, dar combate a todo mundo, tentar de tudo. Isso ele vem fazendo e hoje conseguiu fazer um milagre aí de fazer um gol. Um belo cruzamento do Souza também tem que ser dito. E o lance do Guilherme que, cara, eu falo todo jogo. O Guilherme não é um jogador inútil. Acho que ele possa ser um jogador importante no Santos. No mundo ideal, ele seria reserva, mas como o Santos tem um elenco triste, ele acaba sendo um titular. Em alguns jogos ele vai fazer um gol e vai decidir, como foi o último jogo contra o São Paulo, por exemplo. Em outros ele vai perder 15 chances e vai te fazer passar raiva, que nem foi nesse jogo. Mesmo participando diretamente desse lance do gol, passando a bola pro Souza, o Guilherme ele faz uma coisa nesse lance que ele não faz no resto do jogo e na maioria dos jogos dele, que é passar a bola rápido. O Guilherme, ele tem uma certa qualidade. Ele às vezes ele isola a bola, mas às vezes ele tem um bom chute. Às vezes ele fica ciscando parado, que é um bagulho que dá um ódio bizarro. Em alguns momentos ele faz um bom drible, um corte, faz o famoso facão e tudo. E tudo, pra mim, as principais jogadas boas do Guilherme saem quando ele pega a bola e toca rápido, quando ele finaliza rápido. Sempre que o Guilherme tenta trabalhar uma bola, que ele tenta segurar a bola, ele acaba fazendo alguma merda. Ele acaba matando uma jogada, ele acaba finalizando em cima do zagueiro, ele acaba isolando a bola, ele acaba tentando driblar e perde. É loucura. E às vezes que o Guilherme consegue fazer algo bem é quando ele pega a bola e passa rápido, ou então ele passa alguém e já faz o facão para receber na frente. Quando ele pega, só domina e chuta. É esse tipo de coisa que eu gosto de ver o Guilherme fazendo. O Guilherme, se ele ficar mais de 2 segundos com a bola no pé, ele vai fazer merda. É dito e feito, mano. É dito e feito. E, porra, contribuiu no lance desse gol, pelo menos. Alguns minutos depois também tem um passe do Lautaro, belíssimo passe, inclusive. Lautaro que talvez tenha sido o melhor do Santos na partida. Excelentíssimo jogo.
Acho um passe perfeito pro Barreal. O Barreal dá um chutinho ali encobrindo o goleiro do Bragantino e acaba fazendo 2-1. Deu muita esperança. É, infelizmente não acabou resultando em nada. Porque aos 29. Aos 29? Não, aos 29 tem um quase gol de empate do Bragantino, que por muita sorte não foi. Foi uma cabeçada. Eu não sei se foi o mesmo cara que chegou a fazer o gol, que eu acho que era o Pedro Henrique. Não sei se foi ele, mas foi uma cabeçada que passou raspando. O Brasão não ia conseguir chegar. Tinha um outro jogador do Bragantino que ia chegar nessa bola, ele acabou furando. E a gente deu essa sorte. E aí não foi o gol nesse momento. Mas aí, um pouco mais pra frente, eu esqueci de anotar um minuto, que nem eu falei, tava um caos a minha rotina. Mas aí acaba tendo, infelizmente, o gol do Bragantino, um escanteio que não tinha necessidade, que foi mal chutado. Porra, eu tô sem palavra. O Luan Pérez podia ter feito coisa melhor, acabou só afastando para escanteio. Desse escanteio sai um gol de cabeça do Pedro Henrique, uma falha do próprio Luan Pérez que acaba não pulando. E foi para completar uma partida tenebrosa do Luan Pérez, uma das piores que ele vinha tendo há muito tempo, tá ligado? Não foi a pior do ano, que eu falei, teve a do Grêmio, teve outras também. Mas, pô, uma partida pra esquecer do Luan Pérez, que eu espero que isso não afete ele nessa sequência do campeonato. Todo jogador tem dias bons e dias ruins. Isso pra zagueiro, pra atacante, pra goleiro, pra todos. Espero que isso não afete o Luan Pérez, que nem eu falei, mesmo com o jogo ruim de hoje, se o Vojvoda permanecer só usando dois zagueiros, seja o Adonis, seja o Alexis Sanches, vão ter que brigar muito para tirar essa vaga do Luan Pérez, que ainda vem sendo titular e ainda vem sendo o melhor zagueiro do Santos no ano, com muita sobra. Só não é o melhor da defesa, porque tem o Escobar também, e o Souza, que em alguns momentos mostra muita genialidade. Mas de zagueiro, tá muito à frente dos outros. Que nem eu falei, o Adonis e o Alex chegaram agora, podem mostrar mais serviço, mas vão ter que brigar para tirar essa vaga dele. No geral foi isso, não consegui anotar tanto quanto eu gostaria de jogador a jogador, mas vai ficar mais com as minhas impressões dos poucos flashes de lances ali que eu consegui ver. O Brasão não teve culpa em nenhum dos gols, nem no Lucas Barbosa e nem no do escanteio. A gente sempre espera milagres do Brasão, né? Talvez ele poderia ter feito nesse segundo gol o que ele fez contra o Cruzeiro, né? Aquela cabeçada, se não me engano, do Fábio Bruno, que ele, pô, vai com um reflexo e acaba salvando. No próprio primeiro turno, na primeira rodada, no jogo contra o Vasco, na cabeçada do Verratti, ele também consegue fazer uma defesa bizarra. Infelizmente não teve como hoje. Ele não vai operar milagre todo jogo, mas né, a gente sempre espera isso dele, mas não teve culpa nos lances. O Mike, aos poucos lances que eu vi o Mike envolvido, ele sempre faz passar raiva. Eu sempre fico puto com o Mike. Que nem eu falei, hoje eu não vou pesar tanto em cima de ninguém, porque, que nem eu falei, não consegui ver o jogo como eu gostaria. Mas todo lance que eu vejo do Mike, ele me faz passar raiva, tá ligado? Obviamente, porra, ele não é o Lucas Braga, ele não é o Auro, ele não é o Júnior Caissara da lateral. Graças a Deus. Mas, pô, o Mike me faz passar muita raiva, tá ligado? Se eu tivesse que apostar, hoje eu prefiro o Igor Vinícius titular no lugar do Mike. Pelo menos ele faz alguma coisa no ataque, coisa que o Mike não faz. E talvez a questão defensiva ele possa ser melhor trabalhado. E, porra, numa ausência do Mike, numa ausência do Igor Vinícius, eu ainda gostaria de ver o Sherman jogando, cara. O Sherman fez uma boa partida no Sub-20 nesse meio de semana, ganhando do Corinthians de 3-1. Então, pô, mostrando que obviamente, né, a diferença do Sub-20 pro profissional é uma parada abissal. Mas ainda assim mostrando que, pô, ele não desaprendeu a jogar bola. Só que, pô, o Sherman foi maltratado nos últimos tempos por dois técnicos terríveis que passaram. E por talvez falta de confiança, talvez o Vojvoda possa recuperar ele da mesma forma que vem recuperando o Schmidt e o Zé Rafael, por exemplo. Então, eu espero que o Vojvoda dê uma olhada no Sherman, tá ligado? Seja pra gente perceber de vez que, pô, realmente, pô, o Vojvoda não deu jeito, então, pô, vende o Sherman aí a troco de bala, porque não vai ter como. Mas eu acho que não. Eu acho que o Sherman pode render melhor nas mãos do Vojvoda. E acho que talvez, inclusive, possa render melhor que o próprio Mike, que não vem mostrando nada. Até o Igor Vinícius, que era extremamente contestado quando veio, e ainda não são algumas poucas partidas boas que vão mudar isso. Mas, pô, o Igor Vinícius, que era extremamente contestado, vem jogando melhor que o Mike. O Alexis, eu não consegui pegar absolutamente nada dele. Vi pouquíssimos momentos que ele apareceu. Teve o lance lá do primeiro gol que foi uma falha do sistema defensivo como um todo. Mas não consegui ver como ele foi com a bola no pé, se ele tem um bom passe ou não, se ele afasta muito. Infelizmente não teve como. O Luan Pérez foi o pior da partida, né? Não tenho o que dizer.
Souza deu assistência novamente, né? É loucura que o Souza, com poucos minutos, ele consegue achar jogada, ele consegue achar assistência às vezes. Hoje, novamente, se a gente. Foi um empate amargo, mas se a gente só levou. Se a gente conseguiu levar um ponto pra casa, foi graças à assistência do Souza, que mais uma vez jogando bem. O Schmidt, que eu falei, para mim foi o principal culpado no lance do primeiro gol, mas não vou botar toda a culpa em cima dele. Tirando isso, não lembro de outros erros dele. O Zé Rafael, nos momentos que eu vi, fazia uma boa partida, desarmando, armando, se apresentando na frente. Teve uma bola que ele tenta passar pro Lautaro, acho que no primeiro tempo ainda, que ele poderia ter finalizado no gol. Eu preferia que ele tivesse chutado, principalmente, pô, a gente não conseguiu aproveitar que o goleiro de hoje era o Cleiton, tá ligado? Que, pô, com todo respeito, é um goleiro totalmente questionável. Todas as vezes que eu vejo algum jogo, algum melhores momentos, qualquer coisa relacionada ao Cleiton, na maioria das vezes tem uma falha dele, tá ligado? É um goleiro que não passa confiança nenhuma. E, pô, o Santos conseguiu não testar o Cleiton, tá ligado? Então acho que o Zé Rafael poderia ter testado, mas também não acho que foi, porra, um escárnio ele ter tentado o passe pro Lautaro, porque se ele conseguisse acertar o passe, o Lautaro ia sair debaixo do gol, então não acho um absurdo também. O Rolese, pra mim, ele fez uma boa partida. O Rolese, ele continua na mesma atuada que eu falo desde quando ele estreou. Tem alguns toques na bola que você vê que, pô, é de gênio, é de craque. A enfiada que ele dá pro Lautaro no minuto 9 no primeiro tempo. Outros lances ali, ele fazendo tabelinha com o Barrel ali, e os outros caras fazendo. Ele e o Barrel fazendo os outros caras do Bragantino ali de bobinho. Você vê que ele tem técnica, você vê que ele tem qualidade, mas, porra, é a mesma coisa que me irrita no Neymar também. Segura a bola demais, perde, o Santos toma contra-ataque. Tenta fazer alguma coisa além do que deveria, perde a bola, mata a jogada. Então, pô, me incomoda muito. Acho que o Olesa tem muita qualidade, tem que ser titular do time, mas ainda, como eu sempre falo, pra mim os 11 milhões de euros ainda estão devendo muito. Ele não mostrou ainda que vale o que o Santos pagou nele. Barreal, peguei poucas coisas dele, mas nos poucos lances que eu vi, fez uma boa partida, também fez o segundo gol, né, que poderia ter sido o gol da vitória. No geral, acho que do que eu vi, fez uma boa partida. O Guilherme, pô, matou hoje, né? Que nem eu falei, participou do lance do primeiro gol, mas mesmo assim fez muita raiva. Mais um dos jogos que o Guilherme faz a gente passar raiva, mas que é o que a gente já sabe que ele vai fazer. O Lautaro, pra mim, do Santos foi com certeza o melhor em campo. Um gol, uma assistência, jogando bem, sendo voluntarioso. E, de novo, que nem eu falo, eu não espero gols do Lautaro. Mas hoje que ele consegue fazer um gol, fazer uma assistência, que pô, é um milagre, o Santos vai lá e consegue não ganhar o jogo. É foda. E, pô, o jogo acaba com um gosto péssimo, tá ligado? Péssimo, péssimo, péssimo. Meio da semana agora tem um jogo contra o Grêmio. Se o Santos tivesse ganhado, poderia passar o próprio Grêmio e tivesse ganhado hoje, ganhasse do Grêmio na quarta, poderia passar o próprio Grêmio. Não vai acontecer, mas o Santos tem que ganhar esse jogo. É na Vila. Pô, o Grêmio tinha pelo que eu vi de comentários de gremistas, o William tava jogando pra caralho. Acho que se lesionou no jogo de hoje, se eu não me engano, vai ficar o resto do ano fora. Pô, jogando em casa, não tem jeito, o Santos tem que ganhar esse jogo. Faz 30 pontos. Se der sorte, o Vitória e o Juventude não pontuam. E aí consegue ficar uns 8, 7 pontos ali na zona, de distância da zona, pra, pô, conseguir almejar outras coisas no campeonato, além de, obviamente, tirar esse medo do rebaixamento. Mas, cara, do jeito que a rodada foi, esse empate foi horrível. A gente falou, né? O jogo contra o Atlético Mineiro foi a rodada perfeita, mesmo com o Santos empatando, infelizmente. O resto dos jogos tinham sido todos bons. A última rodada também foi ótima para o Santos, que conseguiu a vitória. Os resultados também ajudaram bastante. E hoje foi o contrário, foi uma rodada, porra, tenebrosa. Tirando novamente Juventude e Vitória, que continuaram no Z4. A vitória do Vasco, do Grêmio. Poderia ter chegado muito próximo do Bragantino, não conseguiu. O Corinthians, mesmo perdendo do Flamengo com um pênalti ridículo batido pelo Yuri Alberto, ainda assim conseguiu jogar bem diante do Flamengo, que mostra que pô, o Corinthians não vai. Assim, ó, vamos lá, rapaziada. O Corinthians não vai cair, não tem o Dorival e não tem elenco pra cair. O Grêmio deu uma melhorada, não vai cair. O Vasco ali do Diniz deu uma perigada, mas acho que não vai cair também. Depois que chegaram os zagueiros lá, o Cuesta e o Robert Renan melhoraram pra caralho, não vai cair.
O Bragantino, se continuar nessa toada, talvez, mas ainda assim acho difícil. O Seabra não é um técnico horrível e o Bragantino pode ser que dê jeito, então acho difícil. Se alguém do Z4 melhora e acaba saindo, eu acho que a última vaga vai ficar entre o Santos e o Ceará. Porque o Inter, agora contratando o Ramon Dias, não vai cair. O Ramon Dias livrou o Vasco do Z4 bizarro em 2023, que inclusive, né, acabou resultando no nosso rebaixamento. E com um elenco ridículo que o Vasco tinha, livrou o Corinthians do rebaixamento no passado também, fazendo milagre. Tudo bem com os reforços que chegaram no meio do ano, mas fez milagre. Levou para Libertadores, não caiu o Corinthians. Não vai ser com o Inter, que já tá fora da zona, já tá afastado, que tem um elenco bom. Não vai ser dessa vez que o Ramon Dias vai cair. Se alguém do Z4 melhorar, a vaga nesse momento é entre Ceará e Santos. Se o Bragantino piorar, se alguém demitir técnico e for tudo barreira abaixo, talvez tenha outro candidato, mas nesse momento os principais é o Santos e o Ceará, o que novamente reforça a importância da gente voltar a pontuar, voltar a ganhar e ganhar do Grêmio na quarta-feira. É tudo que eu peço, e se Deus quiser também uma vitória contra o Ceará no domingo para afastar de vez, mas aí eu tô me precipitando demais, já é lance para os próximos pós-jogo. Fechou, família? Pô, foi triste. Foi triste.